E aí que tá a questão. Sim. Quer dizer, tem uma até falou assim, ó, se 60% da carga é sua e 40% é dele, então você é mãe solo, porque tem que ser 50-50. É claro que existem várias configurações, às vezes o pai trabalha à noite, às vezes Sim. o pai realmente fica muito tempo fora de casa. Cada caso é um caso, mas ela disse isso, que muitas vezes existem mães solos que são casadas. Então, eu tenho duas opiniões sobre isso, ainda mais agora. Eu acho que, de verdade, assim, eu tô na minha melhor fase com Deus. Não só como pessoa empreendedora, mas com Deus, assim, que eu vejo muitas coisas acontecendo e várias vezes Deus me deu estalos e eu não tava percebendo. Quando você está namorando com a pessoa, você já... Alguns comportamentos da pessoa, você descola ali. Então, ali você vai saber se a pessoa vai te ajudar ou não. E muitas vezes eu fui omissa a isso. Eu tava vendo aquilo e falava, não, mas eu amo, quando eu casar vai mudar. Gente, você quer saber se vai ser você que namora, tá noivo, enfim. Você quer saber se vai ser um bom pai? Veja como é fato. Parece que a pessoa antiga tá falando, não é. Veja o comportamento com a mãe, veja o comportamento com quem é mais próximo. Aí você vai saber, de verdade, se vai ser um bom pai ou não. Se vai te ajudar na hora que as coisas estiverem difíceis. Porque é uma coisa assim que... Eu leio vários livros que falam de neurociência, que eu gosto bastante. Tudo é de criação. Se a pessoa, no momento que ela foi criada, isso não é um julgamento às outras mães, tá? Mas pode ser a falta de criação ou até mesmo o comportamento da própria pessoa que não quer mudar. Mas se a pessoa não é estimulada a fazer aquilo, por isso que, assim, a minha convivência com elas é de clareza, porque se eu falar a verdade para elas, elas vão reproduzir a verdade para as outras pessoas. Mas se a pessoa não é estimulada a fazer aquilo, ela não vai fazer aquilo quando casar. Então, o desgaste do relacionamento já começa aí. Entendeu? Porque assim, você ama a pessoa, enquanto isso você não convive com ela todos os dias. Porque, gente, assim, aparentemente, modéstia à parte, eu sou muito legal, mas o dia que eu tô brava, eu não aguento. A verdade é essa. Nem eu me aguento. E como eu falei aqui no começo, eu amo minhas filhas, eu tenho muita paciência com elas. Gente, assim, bater, acho que raramente. Eu converso muito, tenho muita paciência. Mas com as pessoas ditas adultas, eu sou mais direta. Falo, é isso aqui, isso aqui. E muita gente fala, você... Eu já fui chamada de grossa, inclusive. Mas é grosseria, porque eu fui ensinada a ser assertiva. Obviamente que eu não xingo as pessoas, você não é isso. Mas fala, cara, isso aqui não é legal. Então, quando a pessoa não é estimulada a produzir aquilo, ela não vai produzir depois de estar relacionada com alguém. E aí o choque começa porque no dia a dia você vê as manias da pessoa, são duas questões diferentes que se juntam para formar uma nova família. E se a pessoa aí, eu acho que entra principalmente a igreja de Deus nesse sentido. Se a pessoa não tem orientação, se não tem o pastor falando, se não tem esses cursos de noivos, assim, gente, eu achava balela, mas não é. Se não tem aquela orientação, porque no momento que você está namorando, se você está predisposta a casar com aquela pessoa, você vai descobrir se aquilo vai dar certo ou não. Então, se você perguntar pra mim, você gostou de ser separado? Óbvio que não, ninguém casa pra separar. Só que eu separei justamente por ser uma pessoa... Isso é o meu caso, tá, gente? Aconteceu motivos que debaixo da palavra de Deus eu tinha habilidade pra separar, mas aconteceram muitas coisas que eu falava, gente, se eu tivesse pensado antes, eu não teria chegado nesse momento. Então, não tem como. Eu não tenho como mudar você se você não quiser mudar. É verdade. Então, assim, realmente, essa fala de se você tá com uma pessoa e ela não te ajuda ali 50%, você tá sozinha. E realmente, se você perguntar pra mim, você prefere ficar sozinha? Eu prefiro ficar sozinha. Porque eu tô contando comigo mesmo. Eu sei que eu vou dar conta e eu sei que eu não vou me decepcionar. E eu não posso colocar essa carga no outro. Gente, é muito pesado. Você colocar expectativa no outro querendo que a pessoa seja aquilo que você quer. Difícil. Muito difícil. É verdade. Eu achei, de toda a nossa conversa, tá muito bacana, porque você tem sempre falado que você busca em Deus. Sim. Teve uma fala lá no começo, você falou que você orienta suas filhas baseada na palavra. Sim. Eu acho, em casa a gente sempre conversa, chega nesse assunto que fala assim, alguém fala assim, fulano não é casado, como que ela pode dar conselho sobre casamento? Baseado na Bíblia. Que é o manual do fabricante. Sim. Fulano não é empreendedor, ele não empreende, ele trabalha CLT. Como que ele pode dar, de repente, uma orientação ou querer fazer uma pregação sobre empreendedorismo? Baseado na Bíblia. Não, é que as pessoas querem muito assim, eu quero exemplo. Mas a pessoa também se esquece que a gente é ser humano. Gente, eu há 10 anos atrás, eu não predispus minha vida a cometer esses erros e acontecer tudo que aconteceu. Mas tudo bem, aconteceu, me levantei. E são as pessoas que ficam lembrando da gente, que a gente caiu. Às vezes, gente,
Tem hora que eu esqueço de verdade. Eu esqueço tudo que aconteceu. Graças a Deus, eu fui tão bem resolvida nisso e curada, Glória que eu a Deus. precisei ser curada, né, de todos esses rancores e machucados que eu tinha. Mas às vezes as pessoas que lembram, eu fico, tá, tudo bem, pra mim tá tudo certo. Eu não tenho objeções. Ah, mas você não se preocupa? Eu, com o quê? Eu não tenho por que me preocupar. A verdade é essa. Então, você querer ser exemplo num ser humano já está errado. Porque a pessoa, ela pode errar. Às vezes, acontece muito isso no nosso meio cristão. Alguém caiu, aconteceu alguma coisa, as pessoas vão lá, acabam com a pessoa. Só que, cara, você também é ser humano igual a ela. O que você pode fazer todos os dias é tomar... A Bíblia fala, toma cuidado, porque você não quer estar de pé... Então faça de tudo para você permanecer de pé. E como é que eu faço de tudo? Não cuidando da vida do outro. Poxa, aconteceu isso, o máximo que eu posso fazer é orar. E não querer, meu Deus. Acho que esse é o nosso defeito, e não só no nosso meio, mas de forma geral. Sim. A pessoa tropeçou, mas tropeçou. A gente perde muito tempo vendo o outro. Quantas lições. E você falou que a sua mãe te ajuda bastante. Sim. E essa questão da rede de apoio, assim, para uma mãe solo, como que então, funciona? Como funciona e como foi para você? Foi só sua mãe, só no modo de falar, né? Sim. Porque suponho que seja um grande apoio. Sim. Mas se teve outras pessoas, amigas... Então, tem uma amiga, inclusive ela é irmã do Pedro, que esteve aqui, a Nathalie. Beijo, Nath. Gente, eu tenho várias amigas, graças a Deus, mas ela foi uma das amigas que, assim, na época ela estava terminando a faculdade e tal, e depois ela começou a trabalhar como professora. Várias vezes ela pegava minhas filhas pra sair. Várias vezes ela falava, vou levar elas aqui em casa pra você dar uma volta. Às vezes eu nem dou volta, tá, gente? É só pra dormir mesmo. Da última vez que ela pegou as meninas, é só dormir. Falei, vou dar uma volta. Acho que eu vou dormir, não vou dar volta, não. Mas tenho meus irmãos também. Minhas irmãs especificamente me ajudam, porque elas também são mães. Então, uma pega, leva a passear, tal. E fora a minha mãe, né? Então, acontece direto. Alguém chega lá, vou levar pra passear comigo. Arruma a bolsa que eu tô indo. Eu fico, tá bom. Tá tudo bem, pode ir. Então, graças a Deus, assim, tiveram amigas usadas por Deus que muitas vezes fizeram isso. A madrinha das meninas também, ela sempre que pode, vem aqui, vou passear. Não, eu levo. Não, fica tranquila, vai lá descansar. Então, e assim, é legal, porque elas aparecem justamente quando eu tô bem... Porque cansa, tá, gente? As meninas são uma bênção, tá? Mas tem dia que elas choram muito, reclamam. É fase, né? Então, tem dia que você tá meio cansado. E aconteceu hoje, a última vez que elas saíram, gente, eu não tive coragem nem de ligar a televisão. Falei, vou ficar aqui no silêncio. Sabe como você fica assim? Fiquei assim, brisando. Silêncio. Falei, que legal, silêncio, que interessante. O silêncio Como o silêncio é interessante. Mas é mais nesse sentido, assim. Mas agora, assim, que elas estão crescendo, a dificuldade é quando elas eram menores. Mas agora que tá crescendo, assim, é mais fácil. A Desia tá mais pertinho. Então, filha, você pode ficar com sua irmã rapidinho pra fazer tal coisa? Então, agora tá mais fácil. E assim, agora tá numa fase bem engraçada. Quando ela sai, eu fico, gente, tô sozinha. Aí eu fico, nossa. O que eu faço? Silêncio agora, né? De repente. Então tá assim agora. Chega a ser engraçado. Minha fica, mas você não queria dormir? Eu falo, acho que eu vou ficar aqui. Aí o dia passa, mas assim, teve uma das vezes que eu realmente saí. Foi o dia que eu fui no cinema, assisti 2 filmes no mesmo dia. Peguei uma sessão atrás da outra. Falei, me diverti um pouquinho, né? Sim. Por favor. Importante. Que legal. A configuração social, há pouco, vou dizer 100 anos. Sim. Há 100 anos aqui no Brasil era... as pessoas viviam muito perto uma da outra. Sim. Os parentes, era tudo perto, assim. Uhum. E tinham mais filhos. Então, realmente tinha aquela escadinha e o mais velho acabava cuidando dos outros. Sim. E tinha a avó, cadê fulano? Tá lá com a avó. Uhum. E era aquela configuração do mundo antigo mesmo. Sim. Até pouco tempo, porque... a gente lembra de Jesus. Jesus, quando ele... os pais deles, e a família toda, enfim, foi para Jerusalém. Na hora de que voltaram, tá quase no meio do caminho, quase chegando em casa, vamos dizer assim. Sim. Acho que eu imagino o José, né? Cadê o Jesus? A Maria fala, tá com você. Aí, tá olhando ele aí. Aí eles voltam, mas porque eu suponho que um confiava no outro. Não tá comigo? Deve estar com a tia, deve estar com o tio, deve estar com fulano. E tem todo esse apoio. Hoje já não, hoje... A pessoa casa, vai morar lá longe. Por exemplo, eu sou de Mauá. Meu pai era daqui, da Zona Leste. Casou, foi pra Mauá. Sim. Aí eu casei, vim pra Zona cá. Leste. Então, a gente acaba ficando um pouco longe, distante da família, né? A minha cunhada mesmo era daqui da Zona Leste, foi pra Bertioga.